Esse vídeo tem uma pergunta chave importante para começar, né? Narcisistas sabem que são narcisistas? Muitas pessoas se perguntam isso, porque parece que às vezes até expostos a conteúdo sobre narcisismo, até narcisistas instruídos, ou até narcisistas com entrada, conhecimento de psicologia, não sabem que são narcisistas, ou negam, né? Existe uma questão no transtorno de personalidade narcisista que é até mais grave que outros transtornos de personalidade. Outros transtornos de personalidade, inclusive o transtorno de personalidade antissocial, que é muito comumente apresentado como psicopatia, né? Ou o transtorno de personalidade borderline, que também é visto como um caso difícil, ou o transtorno de personalidade paranoide, que é um dos mais difíceis, talvez de mais difícil tratamento. Eles parecem que pessoas com esses outros transtornos de personalidade aceitam com mais facilidade, apesar de suas dificuldades serem imensas, que tem um transtorno de personalidade. Narcisistas, parece que o ponto central do narcisismo é a negação. E isso faz com que eles não busquem a terapia, ou quando buscam, só busquem um terapeuta que eles possam usar, ou que eles não sejam capazes de serem confrontados em terapia, ou simplesmente neguem para sempre seu transtorno. Mas eu posso dizer que o problema é até mais profundo do que a simples negação. Eles vão distorcer. Eles têm distorções cognitivas muito severas. Se eles têm, e é parte do narcisismo, que se sentir especiais, superiores e mais corretos do que os outros, eles vão distorcer as coisas a um ponto de que eles não vão saber que são narcisistas. Mesmo se mostrar para ele a definição de narcisismo, ele vai ler tudo aquilo ali, ele vai te acusar de estar acusando ele, de estar fazendo gaslighting com ele. Um narcisista vai distorcer tudo para justificar o que eles fazem. Então eles não sabem que são narcisistas. Mesmo com a definição, mesmo, digamos, um narcisista psicólogo que estuda transtorno de personalidade, pode acabar tendo problemas e não saber, né? Claro que se aquilo causa problemas para a vida da pessoa, ela pode vir a entender. Aliás, não é algo impossível que o narcisista fique em terapia, mas é muito raro, né? Algo muito raro, ou você precisa o conhecimento necessário para eles conseguirem entender os problemas dele. Aliás, tem pessoas aqui no público do meu canal que já chegaram a mim dizendo, inclusive, que já foram diagnosticados com narcisismo, ou que têm certeza que são narcisistas. E já chegaram a mim, mandaram mensagens e tal, e admitindo, né? Admitindo, acho que esse é o passo mais difícil, que distorcem as coisas que por anos, décadas, ficaram distorcendo, justificando, normalizando as condutas deles que causavam danos para os outros, e que agora querem mudar. Então pode acontecer. É comum? Não. Eu diria que nem 1%. Eu diria que são casos raríssimos, né? No geral, narcisistas não sabem que são narcisistas e nem estão interessados em saber. Quando eles são confrontados com dificuldades, problemas, eles vão distorcer a percepção da questão, nem é consciente, é inconsciente. Eles vão distorcer para que eles saiam por cima, para que eles sejam os melhores, para convencer os outros que os outros estão errados. Eles vão justificar como for as atitudes deles. Se eles são agressivos, eles vão dizer que é culpa dos outros. Se eles foram abusivos, é alguma coisa do contexto que deu motivo, alguém dá motivo. Então eles vão normalizar suas atitudes. Ou dizer, por exemplo, se o relacionamento deles é super perturbado, super conflituoso, eles vão normalizar e dizer todo mundo é assim. Ou eles são pais que batem nos filhos, eles vão dizer todo mundo faz isso. Então eles vão sempre normalizar suas atitudes. Mas, aí a gente chega a um ponto. Eles sabem que tem algo errado. Porque a vida deles, eles vão perceber que tem algo diferente em relação aos outros. E eles sabem, no fundo, e eles não são bobinhos, de que eles mentem, que eles manipulam. Eles até sentem certo orgulho não manifesto. Então, a questão de narcisistas serem pessoas de, muitas vezes, caráter questionável,
Sim, eles sabem que manipulam e mentem. E eles sabem que tem algo errado ali, né? Só que pessoas normais também manipulam e mentem. Então não é exclusividade do narcisismo. Mas eles têm outras coisas. Eles são agressivos, são impulsivos, são desregulados, eles explodem com certa frequência, mesmo os narcisistas encobertos ou pacíficos, né? Um narcisismo encoberto é visto como um narcisismo em que a pessoa não manifesta muito, manifesta quando está em relacionamentos íntimos. Ela vai ser manipuladora, ela vai ser controladora. Então, controle, dominação mesmo, agressividade, desregulação emocional tremenda, né? São características que vão estar ali, mas e vai fazer com que a pessoa que sofre desse transtorno saiba que tem algo errado. Se ela é agressiva, desregulada, se ela tem uma necessidade de controle, porque necessidade absurda de controle, ser uma pessoa controladora provoca danos para todos. Então ela vai saber que isso não é legal, mas elas não vão aceitar que isso é um transtorno. Elas vão entender que tem algo de errado e vão... A luta da vida dessas pessoas é para tentar dizer que eu sou agressivo, mas os outros também são, isso não é exclusividade minha. Eu sou agressivo porque os outros fizeram eu agir assim. Ou eu sou desregulado porque o contexto provocou isso. Ou eu sou controlador porque se eu perder as rédeas dessa situação, as pessoas vão passar por cima de mim, vão me enganar. Então elas vão tentar justificar aquilo que elas sabem que tem de problemas. Não. Por exemplo, narcisistas podem ser muito cruéis. Muito cruéis. Se não forem violentos mesmo, eles podem ser muito ofensivos e dizer coisas que vão lhe fazer, vão destruir sua autoestima, que vão lhe acionar traumas para fazer você se sentir mal. Eles podem ser muito malignos e muito cruéis com as palavras também, mas eles não aceitam que são. Eles acham que fizeram para se defender. Não existe narcisista que não vai usar de uma espécie de invalidação se ele dispor de dados sobre o seu passado. Ele vai te invalidar usando seus traumas, suas dificuldades. Pode ser um narcisismo encoberto, se fazer de bonzinho socialmente, ele vai usar seus traumas contra você na primeira oportunidade. Então eles sabem que tem algo de maligno, mas eles não vão aceitar como maligno, eles vão achar que fizeram aquilo para se defender. Eles vão justificar o uso que eles fazem de informações sobre você para lhe prejudicar como normal e como necessário, para manter o controle da situação, para evitar que você faça mal para eles. Eles muitas vezes vão acusar os outros para não lidar com seus problemas. Então, narcisistas sabem que são narcisistas? Eles não sabem, geralmente não sabem, só quando eles têm conhecimento e já passaram por muitas coisas turbulentas e buscam entender a história de suas vidas, aí sim eles sabem. Aí essa pessoa já está propensa à terapia, já é uma pessoa raríssima. E não são todos. E não são nem a maioria, e não são nem 1%, né, que vão ter essa busca. A maioria vai viver sem saber e negando, justificando, distorcendo para não lidar com os problemas, para justificar suas atitudes más como necessárias, para justificar as coisas duras que dizem e o mal que causam com sua agressividade ou com suas manipulações como normais, como todo mundo faz isso ou me fizeram fazer. Sempre me fizeram fazer. Quando ele vai usar um trauma seu para apertar na sua ferida, ele fazer chorar, sofrer, ele acha que é necessário, né? Então a pergunta é, eles sabem que abusam então? Se eles não sabem que são narcisistas, eles sabem que são abusivos, aí eu posso dizer que eles sabem. Já tive um amigo, um ex-amigo, que ele sabia que ele era abusivo com a namorada, que era abusivo com as pessoas com quem ele se relacionou. Só que ele justificava culturalmente, tinha uma espécie de justificação cultural de homens têm que ser assim, senão eles são traídos e enganados. As mulheres traem e enganam, se nós não fomos assim. Então é uma espécie de machismo, misoginia para justificar. Ele tinha todos os traços de transtorno narcisista, né? Ele sabia que era assim. Mas ele considerava justificado, porque se eu não fizer, vão me enganar.
né? Eles tanto sabem que abusam, que eles evitam em público gritar, acusar, quebrar coisas, vão tentar ser calmos em público. Eles evitam abusar em público, eles evitam humilhar as pessoas em público. Eles vão, se é um chefe narcisista, ele vai humilhar na sala dele. Se é um pai de família, uma mãe narcisista, vai ser dentro de casa. E que vai chegar lá na igreja, vai chegar lá na reunião com outras pessoas, e vai ser a pessoa com postura. Então ela vai mentir. Eles sabem, por isso eles evitam gritar, acusar, quando os outros estão vendo. Eles não vão fazer em público, eles vão ter em público um falso eu, um falso self, vão sustentar uma imagem de pessoa calma, pessoa moderada, de um líder sábio. Né? Muitos religiosos são assim na vida privada. Né? Eles são totalmente abusivos, gritam, humilham seus filhos. Né? E na vida, na igreja, eles são pessoas absolutamente calmas e até exercendo alguma liderança. A gente pode encontrar num bairro líderes comunitários que na sua vida pública são pessoas que têm liderança e têm capacidade de negociação, e na vida privada são dominadores, impositores, tiranos. É isso, o falso self público, o falso eu público e a que são na vida privada. E isso mostra que eles sabem que abusam. Eles sabem que se derem uma de doido na vida pública, eles vão ser desmascarados. Então eles sabem que são abusivos. Eles podem não saber que são narcisistas. Eles sabem que são abusivos, mas contra a família deles, por exemplo, eles vão achar que tem que fazer isso porque senão não vão lhe obedecer. Porque todo mundo age errado e eu ajo certo. Eles vão achar motivos, né? Então eles entendem até que causam alguns danos, mas eles vão dizer que os danos são para o bem. Quando eles batem, quando eles quebram coisas, quando eles gritam e humilham, eles acham que o dano é justificado, tem algum fim positivo, que o dano se justifica e é bom de alguma forma. E quando causam danos, e aí sim, danos mais severos, eles vão encobrir. Vão fazer de tudo para encobrir. Então eles sabem que abusam, eles sabem que podem ser violentos, eles sabem que são controladores. Eles só, apesar de saber, não vão deixar que venha a público e vão justificar. Seja na cultura, seja machismo, seja por alguma crença ideológica, ou seja na religião, ou na tradição, seja no que for. Né? Então eles têm uma escolha, porque, notem bem, eles agem de uma forma em público e de outra forma no privado. Então quer dizer que eles têm algum controle. Eles não são totalmente descontrolados. Eles só acham que... Eles sabem que as pessoas souberem que eles são abusivos e controladores, dominadores, tiranos na vida privada. Eles não vão ser valorizados socialmente, então eles escondem. Escondem. É uma escolha consciente se continuar sendo assim. Por isso que transtornos de personalidade... Claro, as crenças, a maneira que as distorções nem sempre são conscientes. E na verdade, as distorções, na maior parte das vezes, são inconscientes. Só que escolher ser agressivo tem um nível de escolha, tá? Tem um nível de escolha nesse comportamento. Eles usam a agressão como forma de controle. Eles usam o trauma que eles trazem de alguém para fazer mal e fazer a pessoa chorar, ficar triste, como forma de controle. Eles gritam como forma de controle. Eles fazem apenas de uma maneira controlada quando querem, porque precisam do controle naquele momento. Então eles sabem que abusam, justificam culturalmente, justificam em alguma necessidade, justificam em nome de algum tipo de dominância que eles precisam ter e que eles acham que se eles forem assim é melhor para todo mundo. Então, eles dominarem a família deles e tratarem mal é melhor para todo mundo porque meus filhos serão educados. Ou um patrão que humilha seus funcionários pode achar que fazendo assim ele mantém a ordem na empresa. Então, ele acha que aquilo se justifica. Então, tem um nível de consciência. Né? Uma mãe que espanca, machuca seus filhos. Ela pode achar que faz pelo bem, em nome dos bons costumes.
sendo que às vezes a criança não fez nada. Isso acontece. Então, há uma justificativa ali, mas eles sabem que foram ruins, sabem, né? Só que eles não vão dizer que são pessoas ruins. Eles têm uma ética do tipo, eu fiz o mal pelo bem. Só que o bem é o que eles acreditam e não o bem para o outro, né? O bem é a ideia de bem deles é o bem deles, não o bem do outro. Mas eles justificam como, eu fiz o mal por um motivo bom, que não é o bem-estar no fundo, mas eles acreditam que é um motivo maior, um motivo importante. Qual é a reação deles quando expostos? Essa reação pode mostrar que eles não sabem que são narcisistas, mas sabem que abusam. Eles se vitimizam, eles se fazem de coitados. A gente viu recentemente figuras públicas da política sendo expostos em situações de agressividade, de assédio. O que essas figuras fazem? Se vitimizam, são coitados, tem uma conspiração contra mim. A raiva, os ataques, os casos de assédio são sempre velados. Aliás, é bem engraçado, tem narcisistas que, se forem pegos em situações de assédio moral, assédio de outras formas, eles vão botar a culpa em qualquer coisa, até no alcoolismo, nas drogas, ou eu sou deprimido, me perdoem. Eu não fiz isso porque eu estou deprimido. Vão achar qualquer tipo de explicação, né? Eles não vão admitir que a raiva, os ataques, as ofensas, o assédio, parte deles. Não vão admitir que eles fizeram algo errado, algo causou. Eles vão dizer, coloque no contexto, tem um sentido eu fazer isso. O sentido está na cabeça deles, não está no contexto. E eles sabem que agiram mal. Eles só estão tentando sair disso quando eles se vitimizam, quando são expostos. Então, eles sabem que agem de maneira predatória. Eles sabem que usam os outros, eles sabem que causam danos psicológicos, eles sabem que só podem ser assediadores, eles sabem. Eles só tentam omitir ou justificar em algo que está fora do controle deles, ou os outros, ou uma doença, ou qualquer coisa. Eles vão usar qualquer coisa, a religião, a tradição, a ideologia deles, qualquer coisa. A política, qualquer coisa. Eles sabem, por isso abusam em privado. Então, temos uma resposta, estamos caminhando para uma resposta. Eles sabem que são narcisistas? Não. Eles sabem se eles conhecem sobre isso, se eles buscam conteúdo sobre isso e se eles já sofreram o bastante perdendo os seus principais laços por causa de seus problemas. Aí eles podem buscar informações, saber e buscar ajuda. Esse é o caso comum? Não, esses são os casos raros, raríssimos. Mas eles sabem que são abusivos? Sabem. Eles sabem e por isso abusam em privado. E por isso têm esforços enormes para omitir quem eles são. E por isso eles têm vergonha do que fazem e tentam encobrir. Eles fazem em privado, têm vergonha do que fazem. Eles sabem que serão desvalorizados e eles vão encobrir. E se eles forem pegos publicamente, sendo uma atitude agressiva, por exemplo, ou assediadora, por exemplo, publicamente, eles vão mentir, criar histórias absurdas para justificar aquilo. Eu já soube de uma mulher com traços de transtorno de personalidade, eu não saberia definir qual, mas tinha vários traços, uma pessoa que eu conhecia, poderia ser até de psicopatia, mas que ela, ao ser exposta, criou uma série de histórias mentirosas sobre o seu parceiro, para que aquilo tivesse algum sentido. Só que as histórias eram tão absurdas que não faziam nenhum sentido. As pessoas começaram até a desconfiar na época. Então, é possível que o narcisista faça isso, são expostos a criar uma história totalmente sem pé nem cabeça, que ajude a legitimar a sua agressividade pública, quando eles expõem, por algum motivo, essa agressividade. É importante notar que eles conseguem controlar a raiva quando convém. Eles conseguem não ser tiranos quando convém. Eles conseguem até ser educados quando precisam da sua ajuda, do seu apoio. Eles vão ser super educados, super bonzinhos, solícitos, se eles precisam te usar. Aí eles vão ser, né? Há algo de escolha nisso. Se você sabe, você não precisa saber que é narcisista para saber que você é abusivo. Você não precisa saber que é narcisista para saber que você é descontrolado, agressivo, manipulador,
mentiroso ou que você tem um problema com controle, quer controlar tudo na sua vida, impor de maneira injustificada seu poder sobre os outros. Que você é ambicioso, egoísta. Você pode saber disso. Todos esses são atributos correlacionados ao narcisismo, egoísmo. Né? É muito comum. Os narcisistas são egoístas. São dominadores, são controladores, são emocionalmente desregulados. E por que você sabe que você tem todos esses atributos? Eles podem saber disso e vão justificar e não vão buscar. Por que eles escolhem não mudar? Eles acham que no fundo estão certos, que aquilo lhes protege do mundo. Tudo isso tem fundamento em traumas lá atrás, para eles acharem isso. Não é inexplicável, tá? Há um fundamento traumático nas experiências de vida na infância que faz eles acharem que se eles não forem assim, se eles não forem controladores, em certos momentos eles vão ser passados para trás. Tem. Isso não justifica também. Eles até podem mentir, se fazer de coitadinhos, né? De vítimas. Eu passei por isso eu sou assim. Eles até sabem. Podem até relacionar uma coisa na outra. Só que não vão fazer o esforço para mudar. Porque eles, apesar de saber, eles acham que estão certos. Então eles escolhem não mudar porque acham certos. O que eles não sabem? Aí é o ponto importante. Eles não vão admitir que são narcisistas ou não acham que são. Eles sabem que são problemáticos, sabem que tem algo de errado com eles desde a adolescência, desde mais jovens, sabem que eventualmente tem problemas de impulsividade, eles sabem que podem ser egoístas em alguns momentos e sabem que podem ser agressivos e controladores. Eles sabem de tudo isso. O que eles não sabem? O que normalmente eles não sabem as causas do que eles fazem. Se eles não enfrentam os seus traumas lá da infância, eles não vão entender por que são assim. E quando eles enfrentam, eles podem até entender, só que eles não enfrentam de maneira suficiente para entender e romper com esse ciclo. O que eles não sabem são os motivos de serem assim. O motivo de serem impulsivos. Por que eles precisam de tanta atenção? Ou por que eles precisam, principalmente, de controle e poder? Por que eles precisam de poder? Eles não sabem o que são, de onde vêm seus impulsos. O que eles não sabem, além dessas causas, vocês podem até saber, mas os seus motivos, os seus impulsos, vocês podem não saber seus padrões. E aí a gente chega no motivo de por que eles sabem até que são abusivos, por que eles sabem que são impulsivos, agressivos, desregulados, egoístas e não sabem que são narcisistas. Porque eles não têm insight sobre seus padrões. Eles não conseguem observar seus padrões de personalidade como padrões. Eles botam tudo nos outros e não reconhecem aquilo que é parte deles. Então eles têm dificuldade de autocrítica. Né? Então, a não ser que eles enfrentem seu passado, eles não vão desenvolver essa autocrítica. Só num processo terapêutico de longo prazo, eles podem desenvolver essa autocrítica, esse insight, para entenderem quem eles são.